Dando continuidade ao conteúdo da bioestatística básica, vamos ver de que forma podemos apresentar os dados do nosso trabalho de uma maneira resumida, clara e informativa. Então, eu vou apresentar alguns exemplos de tabelas e gráficos. E antes de mostrar como podemos fazer em um software, um programa, conceitos básicos que uma tabela e um gráfico devem ter, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa resumir o dado, a gente precisa apresentá-lo de uma forma clara e que tenha informação necessária, suficiente para que eu consiga enxergar a que se trata, né? Do que se trata o trabalho. Então vejam, aqui tem dois exemplos retirados desse livro disponibilizado também para vocês, em que é trazido a frequência e porcentagem de 16 empregados de uma seção de orçamentos da companhia MB segundo o grau de instrução. Então vejam, o que tem que se conter, né? O que está contido aqui nesse título? O que será apresentado na tabela tem que aparecer logo de início. Então, eu já sei que será apresentado frequência. Mas frequência do quê? Frequência de empregados. De onde? Então, sempre a gente coloca em uma tabela, isso é uma regra geral, em que a gente tem que apresentar o que vamos falar na tabela, como vamos falar isso, né? E onde, né? Geralmente a gente responde essas três perguntinhas que foram atendidas aqui nesse exemplo, né? O que, sobre quem, né? Onde, né? O que. Então vejam, a tabela ela sempre tem essa coluna, né, indicadora e os dados apresentados. Posso ter uma linha final contendo o total. Em alguns casos, então, se eu estou utilizando a tabela feita por outra pessoa, eu tenho que colocar a fonte, né? E se a tabela é do meu próprio trabalho, eu não preciso ficar escrevendo meu nome aqui, tá? Então vejam, são diferentes formas de apresentação. Então vejam que nessa tabela ao lado direito é apresentada a frequência absoluta do dado observado e ao lado a porcentagem, tá? Já nessa tabela do lado esquerdo é apresentado o N absoluto, uma proporção em termos de frequência 0 e 1, né? É uma frequência, mas ela é estimada entre 0 e 1, e a porcentagem que vai de 0 a 100, né? Então, são diferentes formas de apresentação. Nessa tabela 2.2, você pode escolher, né, apresentar a frequência ou a proporção ou a frequência em porcentagem, tá? São estimativas trazem a mesma coisa, né? A frequência, só que ela é só colocada de uma forma diferente. Bom, aqui eu repeti, né, a mesma tabela, 2.2, e coloquei aqui ao lado a 2.4, que já ela está organizada de uma forma diferente. Então vejam, o trabalho ele traz, né, um mesmo conteúdo, está falando sobre grau de instrução e agora ele fala sobre a parte salarial, e veja que a apresentação é diferente. Então, apesar de estar sobre o mesmo conjunto de dados, que são esses 36 indivíduos que estão sendo investigados, quando ele trata de grau de instrução, que tem essas três categorias, vejam, são categorias nominais, né? Fundamental, médio, superior. Então, esse é um textual. E aí vem a parte numérica, né? Vejam que aqui nessa 2.4 apresenta a classe de salários. E por que escreveu classe de salários? Porque não está sendo colocado aqui o valor exato do salário. Então, ao invés de ficar várias linhas, o indivíduo 1 ganha X, o 2 ganha Y. Então, foi feito um agrupamento. Então, quem ganha entre 4 a 8 salários nesse local? Bom, são 10 pessoas.
Quantas pessoas que ganham entre 8 e 12? Vejam, quando eu faço esse tipo de agrupamento, vejam que existe uma notação aqui. Essa notação, e vamos ver também mais para frente, ela pode ser diferente, né? Ela pode ser desse tipo, tem algumas variações, mas quando eu faço esse tipo de representação, que é uma barra vertical e depois uma barra lateral, horizontal, então essa barra vertical, ela significa que aquele valor que está ao lado, ele foi incluído na contagem nesta linha. Então vejam, nesse exemplo, de 4 a 8 salários, significa que a pessoa que ganhou exatamente 4 salários, ela está nessa linha. Vejam que no 8, nessa primeira linha, não tem uma barra vertical ao lado dele. O que significa? Quem ganha exatamente 8 salários está sendo contabilizado na linha seguinte, na linha 2, tá? Então imaginem que uma determinada pessoa ganha exatamente 8 salários mínimos. Então ela foi contabilizada na linha 2 e não na 1. Por quê? Porque essa barra vertical, ela simboliza incluso. Então, o 8, como a barra lateral só está na linha 2, significa que o 8 foi incluso na contagem na linha 2. Esse 8 da linha 1, ele só está aqui para ficar um dado bonito, para não ficar aquela coisa de 4 a 7,9999 o dízimo, tá? Então, é uma forma de representar de um jeito mais elegante, né? Então, ao invés de pôr 799, coloca 8. Então, fica números inteiros, tá? Sempre lembrando que a tabela, ela precisa ter essa elegância, essa apresentação mais clara, usar números inteiros de preferência quando você está trabalhando com classes, porque facilita, né? Então, ela tem essas regras. Então, resumir aqui, é uma tabela com dados retirados também do ZAR, né? 1999, é um livro clássico em análise de bioestatística. Em uma representação, né, tabular, em que eu tenho o que, né, número de afídeos, onde, né, aqui no NEAP, e quando, né? Nem sempre você coloca o quando, mas é importante que você especifique bem. E é importante também o quando, porque que a gente geralmente coloca na metodologia, porque eu posso desenvolver um certo trabalho agora e posso repeti-lo daqui 10 anos, 20 anos e tentar ver se aquele padrão se repete, né? Então é importante a gente dizer quando. Mas o que é obrigatório? Vejam, eu coloco aqui ao lado esquerdo, né? É obrigatório um título, toda tabela tem que ter, um corpo, que são essas linhas e colunas, esse cabeçalho, que está destacado aqui em negrito, e essa coluna indicadora, que no caso aqui são essas classes, né? Como opcional, vem as fontes e notas. Geralmente, quando colocamos na tabela o resultado de um teste estatístico, nós colocamos lá um asterisco e esse detalhamento no rodapé, né? Como está aqui embaixo. Se vai ter diferença ou não, tá? Então, vejam, de uma forma bem simples, nós temos aqui resumido o dado de uma amostra que contém 424 linhas. Então, ao invés de eu apresentar aquela planilha Excel, Calc, em algum qual seja o programa que é utilizado, com 424 linhas, se eu olhar, fica difícil visualização. Mas se eu resumir aqueles dados nessa tabela, facilita. Então, eu já consigo ver, de uma certa forma, eu já consigo ver aonde tem uma maior concentração de dados, né, que está aqui nessa classe de 24 a 27. Eu já consigo ver que os valores com poucos animais ou com muitos são menores. Então, só olhando esses números aqui, eu já consigo ver que parece ter uma tendência de distribuição normal a esses dados, tá? E ela é simples. Vejam, a gente não fica colocando em destaque cada linha entre um grupo e outro, tá? A gente deixa em branco e vocês vão ver, obviamente, que cada
local em que nós vamos publicar nosso trabalho tem uma exigência, tem um tipo de formatação, né? Tipo de fonte, de tamanho, isso varia muito. Mas não varia isso, né? Geralmente não se pede em nenhuma revista, em nenhum periódico, esse detalhamento das linhas entre colunas e entre unidades, né? Nós colocamos a linha só nesse cabeçalho e uma no final, tá? Colocar uma linha aqui para destacar o total é opcional, tá? Então vejam, respondendo, né, aqui o que, onde e quando, né? Tentar, sempre que vocês forem organizar os dados de vocês, vão fazer uma tabela, tente responder essa perguntinha no cabeçalho, porque daí vocês vão conter tudo que precisa ser colocado de informativo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu repeti essa mesma tabela, dei uma reduzida nela, coloquei aqui ao lado, e não é obrigatório apresentar a tabela. Então, o gráfico, ele também é uma opção. Então, eu posso apresentar os mesmos dados que estão descritos aqui nessa tabela, eu posso apresentá-los no formato de figura, de gráfico, né? Uma representação gráfica. Então, vejam que eu coloquei aqui 2 gráficos, tá? E por que eu os coloquei aqui? Para falar para vocês sobre um conceito que é muito confundido às vezes, que é sobre o gráfico de barras, que é esse central, e o histograma, tá? Existe diferença. Apesar de vocês visualizarem, né, de uma forma bem geral, que eles parecem idênticos, na verdade eles não são. Por que não são? O padrão de distribuição das barras é o mesmo, mas percebam que em um gráfico de barras eu posso representar o N absoluto da amostra que eu coletei. Então aqui eu tenho exatamente quantos indivíduos eu encontrei nessa classe de tamanho, por exemplo, nesse número, né, de afídeos por planta. Já nesse do lado direito, vejam que o meu eixo Y, eu estou trazendo frequência, tá? E frequência não é a mesma coisa que N. Então, o que é a frequência? É o número em relação ao total. O padrão deu semelhante? Sim, deu semelhante. Mas vejam na tabela, ao lado esquerdo, que eu não só copiei a tabela anterior, do slide anterior, que trazia o N absoluto de insetos, né, coletados por folha, mas eu também fiz o cálculo da frequência, tá? E fiz de propósito para que vocês percebam, são os mesmos dados, eu estou trabalhando com a mesma amostra, mas são 2 formas distintas de eu apresentar esse resultado, tá? Então, aqui eu trouxe a frequência relativa. Então, em relação a essa única amostra que eu coletei, que teve 424 registros, eu transformei esse meu total em 100%, porque essa minha amostra contém esses 424. Eu quero trabalhar com essa amostra. Então, ela é 100%. E aí eu faço uma regra de 3. Então, para eu encontrar a frequência relativa dessa primeira classe, eu vou fazer o 6 dividido pelo 424 multiplicado por 100. E aí eu tenho essa frequência relativa. Como uma forma de verificar se o cálculo de vocês está correto, é só vocês somarem todas essas linhas, obrigatoriamente tem que dar o 100%, tá? E por que é importante destacar essa diferença entre um gráfico de barras? Toda vez que eu menciono gráfico de barras, eu tenho esse gráfico aqui no caso de colunas, né, as barras, mas não necessariamente ele traz porcentagem, ele traz frequência, que é diferente de quando eu falo que eu vou fazer um histograma. Toda vez que falamos em histograma, automaticamente vocês já aprenderam que eu estou trabalhando com uma variável numérica contínua no meu eixo X e no meu eixo Y eu estou apresentando dados de porcentagem, que no caso desse exemplo aqui do slide é essa coluna lilás de frequência relativa,
tá? Que difere em escala. Vejam, a escala do histograma está em 20 e a do gráfico de barras com N absoluto em 80, né? Que é esse conjunto de dados, vai no máximo a 77, tá? Então, essa é uma distinção importante, porque muitas vezes os trabalhos já vão falando de histograma sem ter esse detalhamento, mas já pressupondo que vocês sabem que toda vez que se tem um histograma, se trata de porcentagem aqui, tá? E vocês vão usar isso em vários trabalhos, inclusive e muitos em dinâmica, né, de população, a gente faz bastante histograma, tá? E aproveitando e falando um pouco sobre esses trabalhos com dinâmica de população, quando se faz uma apresentação gráfica dos histogramas de frequência de tamanho de uma espécie, por exemplo, ao longo dos meses, que se quer calcular, né, a taxa de crescimento, mortalidade, vocês vão precisar fazer esses gráficos básicos aqui, né? Distribuição de frequência de tamanho, por exemplo. Então, imaginem que vocês vão apresentar um gráfico para janeiro, um para fevereiro, março, abril, maio, né, anual, para poder acompanhar as cortes e tudo isso. Verão com detalhamento, né, na aula específica disso. Mas imaginem, quando vocês trabalham esses gráficos, lembrem que essa frequência, ela precisa ser calculada em relação ao seu N total. Então, ao longo do seu ano, imaginando que você tem uma amostragem em 12 meses, o seu N total é a somatória de todos os indivíduos no ano todo, e você vai calculando a frequência relativa em relação ao total. E isso é um erro que muitos cometem, que às vezes o aluno apresenta um histograma de janeiro, em que ele faz o cálculo da porcentagem para ir no eixo Y, referente ao N de janeiro. Mas não, ele deve ser representado em relação ao total da sua amostra, porque aí a gente consegue ver o quanto janeiro representa em relação ao restante dos meses, tá? Então, esse é um detalhe importante que vocês precisam considerar. Mas no caso aqui do slide que eu estou apresentando, é o dado de uma única amostra, né? Como, por exemplo, se fosse somente janeiro e eu só trabalhei aqui, então eu estou apresentando um único gráfico, tá? Mas sempre lembrando isso. Se ele é único, obviamente que o total aqui é o total dessa amostra. Mas se eu estou querendo fazer uma comparação mensal e que eu quero calcular, né, toda essa parte das cortes e tudo isso, tem que lembrar que esse N total é o N total de toda a minha coleta. E cada mês vai representar uma fatia disso, tá? E vejam, não necessariamente eu posso apresentar um histograma utilizando barras, tá? Apesar dele ser um gráfico de barras, não necessariamente eu preciso apresentar assim. Eu posso apresentá-lo num formato de polígono de frequência, que não é esse aqui ainda à direita, mas eu vou mostrar como é que se calcula. Como é que eu mostro um polígono de frequência? Então, o polígono de frequência, ele apresenta para mim o ponto médio, representado aqui com essa bolinha preta, o ponto médio de cada classe, tá? E aí ele não apresenta mais as barras. Mas vejam que a informação apresentada no gráfico à direita, ela é a mesma informação do gráfico à esquerda, ela tem apenas uma apresentação diferente, né? A barrinha vermelha, ela está representando todo o intervalo, né, de cada classe, o limite inferior e o limite superior de cada classe. E no gráfico à direita, que são os plots em preto, eles estão representando o ponto médio, tá? Que eu posso fazer uma ligação aqui entre eles, porque tem um sentido, né, essa ligação. Eles estão ligando os pontos aí. E aí, com isso, eu tenho uma conformação dessa figura, a gente já consegue ver essa tendência desse dado. Então, muitas vezes a gente dá aula utilizando apenas essa representação em linhas, mas essa representação em linhas, ela simboliza esse tipo de distribuição, tá? Então, uma hora a gente apresenta de um jeito, outro de outro, mas que vocês entendam que estamos falando da mesma coisa aqui, tá?
São só formas diferentes de apresentar. Quando que é importante apresentar, não que seja importante, mas quando eu posso fazer uso mais do polígono? Imagine que eu tenha aqui do lado esquerdo a distribuição de frequência de tamanho de indivíduos fêmeas. E eu quero também ver de machos, então eu tenho fêmeas e machos. Eu posso apresentar um histograma com duas barras com cores diferentes, né? Eu posso apresentar de uma cor fêmea, uma outra cor macho, ou pontilhadinho fêmea, né? Sólido macho, enfim. Posso usar diferentes formas de apresentação aqui. Mas às vezes a apresentação em barras, quando eu tenho duas classes, né, fêmea e macho, fica um pouco distorcido, atrapalha um pouco a visão. E quando a gente já faz em formato de polígono, usando as linhas, talvez fique mais evidente. Então eu posso ter uma linha como essa, por exemplo, para fêmea, e usar uma linha pontilhada para macho, e eu consigo sobrepor melhor em termos visuais. Então tudo isso é uma questão de escolha, e existe uma infinidade de tipos de gráficos que nós podemos usar, tá? E agora eu quero falar um pouquinho melhor sobre distribuição de frequência, que a gente já falou anteriormente, mas para finalizar eu gostaria de detalhar, porque é um tipo de gráfico que a gente usa muito. Vocês vão ver nos programas, tem vários tipos de gráfico, então eu quis detalhar, né, não só o gráfico, mas também em termos de tabela. Quando fazemos uma tabela, é uma das tabelas que a gente mais usa, tá? Então, imaginando aqui um exemplo hipotético de peso de crianças ao nascer, né? Anotei o peso de 83 crianças. Imaginem que lá no meu caderno ou no computador, eu fiz a anotação, cada registro desses é um valor de X. Se vocês olharem, eu tenho 83 registros aqui. E por que está em várias colunas? Isso é só para confundir um pouco, né? Mas na verdade, quando eu vou para um programa e vou digitar esses dados numa planilha Excel, Biostat, estatística, R, eu vou trabalhar uma única coluna, porque eu estou trabalhando com uma única variável, que é a variável peso, tá? Massa. Então, essa variável, ela é uma única coluna. Eu só estou representando aqui no slide porque não cabe 83 números em uma única coluna, ia ficar muito pequenininho, vocês não iam enxergar, né? Então, imagine que eu tenho os dados dessa forma, e dessa forma fica difícil eu visualizar como é que está se comportando essa amostra. Será que ela tem um grande desvio? Varia muito esse dado um em relação ao outro? Quando eu olho o dado assim, eu não consigo nem ver qual é o peso mínimo, qual é o máximo. Claro que eu consigo ver, mas eu tenho dificuldade, eu vou ter que olhar um por um e ver qual é o mínimo e o máximo. Então, a ideia de se fazer uma tabela, então a gente vai começar a construir um título, a gente vai começar a identificar um valor mínimo, um valor máximo, que eu destaquei aí nessas caixinhas, e a gente vai começar a trabalhar. Como? Primeira coisa, a gente vai ordenar esses valores, tá? Para facilitar a contagem. Então, eu tenho aí o N de 83. E por que eu coloquei aqui nesse destaque, na caixinha em amarelo? Por que eu coloquei 1,5 a 2, 2 a 2,5, terminei em 5? Como que eu escolho quantas classes de peso vão ter na tabela? Como que eu arrumo esse intervalo de classes? Isso é muito subjetivo. Então, assim, os livros indicam, né, os autores nos sugerem que a gente possa usar o bom senso. Não tem uma regra específica que você tem que usar, é obrigatório e não pode sair disso. Não é assim. Então, a gente tem que usar um bom senso. A gente não pode, já que a tabela é para resumir, a gente não pode colocar um número de classes, por exemplo, eu vou fazer 100 classes. Não é um resumo, né? Então, a ideia é que a gente faça um número de classes que não seja nem muito, nem pouco. Também não vou criar uma tabela de classe para ter duas linhas.
né? Então a ideia é ter um certo equilíbrio, um certo bom senso. E cada dado ele pode ter uma variação. Eu posso ter 5 linhas, posso 6, 10, 20. A ideia é não ultrapassar muito 20 classes, tá? E tem uma fórmula que é usada, mas também não é obrigatória, mas ela foi uma fórmula criada por Sturges, está representada aqui ao lado direito, que é essa fórmula: K igual a 1 mais 3,222 multiplicado por log de N. Então, se o meu N é 83 e eu substituir nessa fórmula, esse K vai ser igual a 7,18. Isso significa que eu vou ter, para eu poder representar bem esses dados que eu coletei, que eu tenho um N igual a 83, eu vou precisar arrumar esses dados em 7 classes. Vamos olhar aqui ao lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, deu 7, né? Como é que eu organizei isso? Então, contei aqui primeiro, eu tenho que organizar em 7, mas como é que eu vou saber qual é o intervalo dessa classe? Então, aí, para a gente encontrar o intervalo, a gente faz essa continha assim. A gente pega o maior valor da nossa variável x, nesse caso é um peso, pode ser tamanho, qualquer que seja a sua variável contínua, numérica contínua, tá? Então, nesse caso, o meu maior valor é o 4,6. Então, um bebê pesou 4,6 kg, tá? Então, eu vou dividir esse maior valor pelo menor valor dessa minha variável x, que nesse exemplo foi de 1,570 kg. E vai me dar esse valorzinho aqui que deu 2,92. Poderia organizar o intervalo de classe assim? Poderia, mas veja que ele ainda não me dá os 7 grupos, né? Se vocês fizerem a conta aqui, não vai dar 7. Então, o que a gente pega? A gente vai pegar esse valorzinho gerado por essa conta de divisão e vai dividir de novo agora por esse K, por esse número de classes. Então, eu tenho esse resultado aqui dividido pelo número de classes usado aqui na fórmula do Sturges e vou chegar a 0,47. Arredondando, meio. Então, esse meio é o intervalo de classe que eu vou usar para conseguir ter 7 classes para esse conjunto de 83 números, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, se eu sei que o meu valor mínimo de peso é 1,57, eu não preciso começar minha classe com 1 kg de peso, né? Fazer de 1 a 1,5. Por que eu não vou começar com 1 a 1,5? Por que eu comecei com 1,5? Por que eu não começo com 1, por exemplo? Ou com 0, né? 0 a 1, de 0 a meio, meio a 1, 1 a 1,5, 1,5 a 2. Por que eu suprimi aqui, né, o início do 0? Porque eu não tenho ninguém nesse grupo com peso inferior a 1,570. Então, se eu colocar a classe 0 a meio, meio a 1, 1 a 1,5, vai ter tudo 0 lá, porque eu não tenho esse grupo, tá? Então, eu simplifiquei e comecei aqui com 1,5. Bom, então, se é 1,5 e o meu intervalo de classe é meio, o meu próximo valor aqui é 2. E aí eu vou precisar decidir. Isso é uma decisão minha, é uma decisão sua. Você vai querer incluir o valor de peso de 2 quilos nesta primeira linha? Você pode incluir, isso é uma decisão sua. Se você incluir o 2 aqui, você precisa representar barra lateral no 1,5, que significa que 1,5 entra aqui, mas você também precisa criar uma barra lateral aqui e colocar o 2 aqui, tá? Que não foi o caso do meu exemplo. Eu coloquei o 2 na linha de baixo. Então, toda vez que eu voltei para o meu dado e eu contei que o peso era exatamente igual a 2, eu contabilizei esse registro na minha segunda linha. E assim por diante, tá? Então, vejam aqui, eu estou repetindo as minhas classes. E por que eu fiz esses anotações aqui desses quadradinhos? Porque era assim que a gente fazia antigamente, na mão.
a gente tinha que contar na mão cada valor de x que estava dentro desse grupo, fazia lá a nossa anotação, era igual a 3. Então, isso tudo a gente voltava lá na nossa planilha, seja no caderno, né, ou na planilha, anotava isso e fazia na mão. Hoje em dia a gente não faz mais isso, o programa calcula para nós, tá? Por isso que os orientadores exigem um pouquinho mais de vocês, porque todo esse tempo usado para fazer esses cálculos, ele já se faz em 1 minuto, né? Então a gente vai discutir outras coisas, né? Usar esse tempo para outras coisas. Bom, então vejam, aqui eu tenho a quantidade de registros de peso para cada uma dessas classes, tá? E eu preciso encontrar o centro de classe. Se eu quiser fazer um polígono de frequência, eu uso o centro de classe. Se eu quiser fazer diretamente aqui um gráfico de barras, eu uso esse N. Se eu quiser fazer o histograma, eu vou calcular a porcentagem. E se eu quiser o centro de classe, eu vou ter que achar o centro de classe aqui. Que nesse exemplo é fácil, né? Porque eu somo o maior e o menor, eu faço uma média desses valores e encontro o centro de classe, que aqui no caso é 1,75, tá? Bom, vamos lá. O nome do que eu falei para vocês, da ausência dessa barra lateral aqui, é intervalo aberto. E essa barra lateral que eu utilizei aqui nesses lugares que eu estou destacando, desculpem, é intervalo fechado, tá? Então, só para dar um destaque aqui para vocês. Intervalo aberto e intervalo fechado quando eu tenho essa barra lateral. É importante porque na hora de calcular a gente precisa saber, né, aonde cada grupo foi contabilizado, tá? Então vejam, nesse exemplo que eu dei aqui, desses pesos, eu posso apresentar no meu trabalho final uma tabela, como essa aqui à esquerda, posso fazer um histograma com a frequência, vejam que está em 40% aqui, porque eu não usei esse valor absoluto, eu fiz o cálculo da frequência, e aqui um polígono, tá? Vou apresentar os três? Não. A ideia de uma tabela e de um gráfico é resumir. Então, se eu apresento no formato gráfico, eu não vou apresentar a tabela. E se eu apresento a tabela, eu não vou apresentar o gráfico. Isso seria muita redundância. Eu estou colocando aqui para vocês verem diferentes formatos em que eu posso apresentar um dado como esse, tá? Ok, então, aquele tipo de gráfico, ele é muito utilizado quando eu tenho uma variável de tamanho, né, ou massa que eu queira apresentar ao longo, né, dos mínimos e dos máximos, mas eu também tenho um gráfico muito usado na nossa área que é chamado de box plot. Bom, aqui tem a representação do box plot retirado de dois autores distintos, né, devidamente citados aí. Vocês têm acesso a esses livros e são duas formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? É apenas uma representação um pouquinho diferente. Então vejam, o que um box plot faz? Ele nos dá a ideia principalmente da dispersão. Enquanto um histograma eu vejo cada frequência representada na sua totalidade, o box plot ele pega toda aquela informação e mostra para mim a dispersão. Por que a dispersão? Porque sempre essa barra central, ela vai me dar a tendência central. Vejam, aqui essa tendência central desse lado esquerdo está escrito mediano, que é a mediana, tá? E aqui também, ó, mediana. Bom, poderia ter sido média? Poderia. Então, lembrem-se, sempre essa barra central, que está envolvida por uma caixa e depois por essas linhas, ou é a média ou é a mediana. Sempre a minha medida de tendência central. E quem vai escolher se é média ou se é mediana são vocês, né? Baseado depois no tipo de distribuição do dado de vocês, que é a próxima aula que a gente vai ver se tem normalidade ou não, tá?
tá? Então, vejam, nesse caso aqui eu peguei um exemplo de uma mediana. Esse é a mediana. Vejam que essa caixinha, o que ela está representando? Ela está representando aqui, olha, o quartil de 75%, o de 25%, tá? Aqui está representado aqui nesses limites. Bom, e aqui, nesse caso específico, tá 90% e aqui 10%. Vejam, isso também não é obrigatório. Nós podemos apresentar aqui, no caso, a mediana, o 25%, 75%, que também pode ser variável, a gente pode escolher colocar 50%, 50%. E aqui tá 90 e 10, nós podemos colocar 95 e 5. Isso também é variável, vocês vão ver nos programas que nós vamos dizer esse intervalo que a gente quer, tá? Dessa representação. Vejam que esse intervalo aqui, ele tem a ver com o intervalo de confiança, tá? Então, vamos olhar aqui de uma outra forma, é o mesmo boxplot, agora de um outro livro, ele só tá invertido, né? A representação anterior ele estava na vertical e agora ele foi colocado na horizontal. Ele está trazendo aqui a mediana, aqui essa medida de dispersão, tá? Nesse caso, vejam, ele está com 25%, 25%. No exemplo anterior, ele estava 75%, 25%. Isso também é um ajuste que nós fazemos, tá? Nós colocamos. E aqui ele colocou o menor valor e o maior valor. E já tem a apresentação aqui de outlier. Então, eu vou voltar no slide anterior para vocês verem. Aqui, esse valor mínimo representado nesse gráfico aqui à esquerda, ele está me trazendo o percentil, tá? O 10%. E aqui em cima, o 95%. Eu estou trabalhando com percentis aqui. Nesse boxplot, esse outro exemplo, eu não estou trabalhando com percentil aqui, nesse limite inferior e nesse limite superior. Eu estou trabalhando com valor mínimo, é mínimo e máximo. Então, eu posso escolher, eu posso trabalhar com mínimo e máximo, com percentil 10, 90, eu posso trabalhar com 25, 75, então isso é uma escolha minha, tá? Eu vou escolher o que eu quero representar aqui. E vejam, já tem uma introdução aos outliers, né? Aqueles valores extremos que nós falamos em aula anterior. Ele é representado aqui com um asterisco. Ok. Uma outra forma de apresentação. Então, esse tipo de representação eu acho fantástico, muito didático, porque esses autores, eles uniram os dois tipos de notação gráfica. Na parte de baixo, vocês encontram a distribuição dos dados na forma de um histograma, como é que o dado se comporta. E na parte superior, ele está resumido em um boxplot. Então, vejam, eu coloquei aqui no título, né, boxplot, mas na verdade essa figura 4.1, ela representa as duas coisas, né? Ela está trazendo um gráfico de distribuição de frequência, um histograma e um boxplot. Então, vejam, o que o boxplot está me dizendo? Olhem para baixo aqui nessa distribuição de frequência. Isso aqui é a mediana, tá? A mediana do dado, nesse caso. Aqui é a parte da dispersão, isso tem a ver com o desvio padrão, né? O desvio padrão dessa amostra dos quartis está aqui nesse entorno. Aqui está o valor máximo do meu registro e aqui está o valor mínimo. Vejam que aqui o valor mínimo, ele está sendo dado como um outlier. Ele foi reconhecido como um outlier. Por quê? Porque nesse conjunto de dados, a maior frequência de ocorrência de dados está acima da tendência central, está acima da mediana. Tem poucos dados com registro, aqui no caso está Y, né, inferior, tá? Nesse meu eixo da abscissa. Vejam nesse gráfico do lado direito.
já é diferente, né, do esquerdo. Esse do lado direito, eu tenho uma maior frequência de ocorrência de dados nesse valor inferior de y. E eu tenho pouca frequência de dados maiores no lado direito aí dessa figura. Então vejam, é onde eu tenho o outlier, os valores extremos, eles estão para o lado direito da curva, tá? E olha onde que está aqui a mediana, os desvios. Então vocês conseguem, através dessa figura muito didática, perceber a diferença de um box plot para outro. E olhando para baixo, no gráfico de distribuição de frequência, você vê certinho o comportamento entre elas, tá? O gráfico do lado esquerdo, ele tem uma boa proximidade com uma curva normal, em que a medida de tendência central divide, né, metade da amostra para um lado, metade para outro, mais ou menos, né? Vejam que no lado direito não, existe uma maior concentração de dados para o lado esquerdo do gráfico e aquele espalhamento maior do lado direito. Então, são diferentes, tá? Existem, e ele pode ser representado tanto como um histograma como um box plot. Então, eu acredito que com isso vocês consigam perceber melhor aí, né? E depois o ajuste, se aqui vai média ou mediana, se vai mínimo e máximo, ou se vão os quartis, vocês vão decidir, tá? Aqui é uma outra forma de apresentação para vocês entenderem o conceito do box plot, que ao invés de colocar barrinhas, o autor colocou cada registro representado por um círculo. Então, aqui eu tenho um registro, aqui vários. Então, vejam, nessa concentração aqui desse elemento químico, eu tenho que ele está um pouquinho acima dos 55, né? Eu tenho 4 registros na amostra que estão acima dos 55. Aí vai, né? Então, olha, eu tenho apenas 3 registros acima dos 70, tá? Já aqui, por causa do cloro, é diferente, ó, tem uma maior concentração nesses valores, uma menor concentração nesses maiores. Então, vejam, dependendo de como é a distribuição do dado, eu tenho um formato aí no box plot. Então, vejam, nesse box plot A, existe uma maior variação dessa dispersão. Vejam, os dados eles estão mais dispersos, né? Eles estão mais diluídos aí ao longo desse gradiente de concentração desse elemento. Já no gráfico à direita do cloro, existe uma maior concentração do lado esquerdo do gráfico, e o box plot ele mostra isso para nós, tá? Então, com isso, eu acho que fica bem claro para vocês essa diferença para entender, né, quando a caixa é maior, quando a caixa é menor. E por isso que a gente olha lá na apresentação de vocês e não tem normalidade, né? Vocês vão entender isso na próxima aula. E aqui, usando os mesmos autores, um gráfico já para mostrando a infinidade de uso do box plot, né? Ele é muito utilizado, a gente pode usar com várias variáveis, várias formas de enxergar o gráfico, tá? Então vejam, nesse gráfico A tem aqui a zona, né? Dois grupos que estão sendo analisados e o número de ovos, tá? Que tem uma certa diferença aqui entre eles. Vejam, sempre aqui um valor, eu tenho que checar aqui que eu não me lembro se era média ou mediana, tá? Número de ovos. Isso é até um bom exemplo. O que faltou, porque isso não que faltou no gráfico do autor, tá? Mas ele traz isso no texto, na explicação. E isso é importante eu ter esquecido isso, porque eu vou aproveitar esse momento e dizer para vocês, viram que está faltando aqui? Como eu não tô com o livro junto, que está escrito na parte textual, eu preciso apresentar aqui uma legenda. Qual é essa legenda? Eu preciso dizer o que representa esse traço. Esse traço ele representa a média ou ele representa a mediana? Porque pode ser um dos dois, né? Esse traço superior ele é o meu valor máximo,
ou ele é meu quartil, ou ele é o intervalo de confiança. Então eu posso tanto colocar valor máximo e mínimo, como os percentis na mediana, como o intervalo de confiança. Então eu preciso saber o que é isso. Aí caberia aqui uma legenda. Então vocês precisam incluir a legenda quando for apresentar o box plot, tá? A não ser que, como autor, é que eu não reproduzi aqui, então foi uma falha minha, né? Ele coloca isso no texto, quando ele está explicando sobre esse gráfico, tá? Que também é uma possibilidade. Mas no caso aqui que eu estou apresentando, eu deveria ter colocado a legenda para a gente saber, tá? Inclusive que esse asterisco é um outlier, tá? Aqui uma outra forma de representação é que eu estou trazendo fêmeas e machos e a gente consegue ver que eles têm uma certa variação, mas vocês vão ver que apesar dessa variação, vejam que esse valor de tendência central, eles estão próximos, né, um do outro. Apesar desse ter um desvio maior, né, uma maior variabilidade nos dados, aqui a fêmea tem um desvio menor, mas eles estão próximos, né? Mas eu consigo dizer que se isso aqui for um valor máximo, que os machos têm uma taxa metabólica, né, aqui maior que a fêmea, tá? Tanto menor, né, quanto maior. Existe uma maior amplitude aqui na variação da taxa metabólica para machos do que para fêmeas. Mas o que é importante destacar, e eu faço questão de destacar isso para vocês, esse gráfico, ele não está me dizendo se essa diferença gráfica entre machos e fêmeas, se ela é estatisticamente significativa. Por enquanto, até esse momento da aula que nós estamos, nós não realizamos nenhum teste estatístico ainda. Estamos apenas numa análise exploratória. E nesse gráfico não tem informação se eles são diferentes ou não. Então, eu não posso afirmar é diferente ou não. Eu só posso afirmar aqui que eles apresentam um padrão um pouco diferente, em que o macho tem uma maior variação, né, com valor mínimo e máximo maiores que fêmeas, mas eu ainda não sei se é significativo, que eu vou ver isso depois com uma análise estatística apropriada, tá? Esse momento é só uma parte gráfica de apresentação. Mas claramente, na hora da finalização do trabalho de vocês, que vocês vão sintetizar em um box plot, vocês vão colocar o box plot, a legenda e vão informar que usando o teste estatístico XYZ que vocês vão utilizar, verificou-se que essa diferença ela é significativa ou não, tá? Isso precisa ficar muito bem claro. E aqui um outro exemplo também, né, de box plot, já colocando, vejam que eu incluí para mostrar que às vezes tem asterisco e às vezes tem bolinha, tá? Asterisco às vezes é simbolizado por valor extremo e a bolinha pelo outlier, tudo depende também da forma como é apresentado, tá? É possível. Mas por que eu trouxe aqui? Vejam, aqui no gráfico anterior, a gente tinha diferentes variáveis, né? Aqui eu tenho a mesma variável, que é a concentração de cloro, tá? Dos íons cloro. Vejam que no gráfico à esquerda, a letra A, é a concentração, são os valores brutos que eu obtive em campo, em laboratório. À direita é o mesmo valor que eu obtive, só que eles foram transformados. Nesse caso, ele foi transformado, ele foi logaritmizado. Então, o valor bruto aqui foi transformado em log. E depois que foi transformado, tem que ser refeito tanto a distribuição de frequência quanto o box plot. E por que eu destaquei aqui? Porque vocês precisam informar lá no texto. Muitas vezes nós utilizamos as transformações de dados, e isso vocês vão ver em aulas posteriores, para poder ajustar o nosso dado a algum modelo que o explique, né? E nós usamos transformações. Elas podem ser transformações logarítmicas, pode ser raiz quadrada, raiz quarta, tem uma série de formas de transformar o dado, que nós não vamos entrar nesse detalhamento agora aqui, mas é possível apresentarmos, né, os dados transformados
e aí ele fica com essa outra forma gráfica, tá? E para finalizar, eu preciso e eu quero, né, fazer essa distinção ao Dr. Manuel Aires, é o professor emérito da UFPA. Ele no momento está aposentado com 95 anos e essa figura simpática aqui é o criador, o idealizador do Biostat. Então eu copiei aqui a capinha do Biostat. Ele desenvolveu o Biostat junto com o filho e com outros coautores, mas toda a concepção, criação do programa, né, de autoria do Dr. Manuel e esses colaboradores, a finalidade desse programa era justamente didática, né? Ele sempre colocou disponível esse programa para nós de forma gratuita, então ele mesmo imprimiu todos os exemplares que ele distribuiu nas diversas universidades, né, ao longo do tempo. E eu faço esse testemunho aqui porque no momento da primeira versão ainda, né, eu já tenho um certo tempo de estrada aí, eu era aluna de graduação quando meu orientador recebeu um exemplar da segunda versão, né, já era o Biostat 2.0, e ele distribuiu gratuitamente a várias universidades no Brasil todo, com o objetivo específico de facilitar o acesso de um aluno de graduação aos conteúdos de bioestatística. Nenhuma pretensão de fazer altos gráficos e análises, né, em um trabalho, mas muito útil e é possível ser utilizado. Mas sempre foi esse o objetivo, né? Tornar acessível o conteúdo de bioestatística às pessoas de uma forma bem simples, prática, em português, gratuitamente. Então você pode dar download, não tem problema de direitos autorais, né? Ele cedeu tudo isso. Enfim, a última impressão física do livro foi do Biostat 5.0. Ele já está na versão 5.4, né? Nós estamos falando isso em junho de 2020. Está na versão 5.4, em que foi colocados alguns exemplos a mais, mas a estrutura dele, né, continua a mesma. E eu gosto de fazer esse destaque porque eu acho que a gente precisa valorizar, né, as pessoas que dão passos em nome de não só dela, né, ou do próprio aluno, do grupo em si, né, mas para todo mundo, né, sem olhar para um grupo específico ou outro. Então foi realmente um salto de qualidade. Muitas universidades usam, eu uso para as aulas, eu acho muito apropriado e ele é muito útil. Então eu já fiz vários testes com vários outros programas. Na parte de pesquisa científica, eu utilizo outros programas também, né? Não uso somente o Biostat, mas ele é fundamental para a aula principalmente. Então, eu gosto de fazer esse destaque, dar nome aos bois, né? Gosto muito do Dr. Manuel, tá? E é dele esse lema, né? Vamos simplificar as coisas difíceis e não complicar as coisas fáceis, né? Então, ele fez isso faz isso durante a trajetória de vida dele e eu gosto muito. Além dele e das aulas dele, eu também utilizei outras fontes, né? Vocês têm acesso a esses livros. Vocês também podem lançar mão de outras bases, tem vários autores, né? Qualquer livro de estatística, como eu já falei antes, estou sendo repetitiva, ele contém esses conteúdos. Então, vocês têm acesso a isso na biblioteca, na internet. É só abrir, folhear, consumir. E também para vocês ficarem uma dica, né, para relaxar um pouquinho, mas vejam, 1959 tem um vídeo no YouTube que foi disponibilizado do Pato Donald. O vídeo tá em inglês, mas é muito bonitinho, então ele faz um paralelo sobre Pitágoras, música e matemática. Então ele chama Pato Donald no mundo na matemática, né? É o nome do título do vídeo. Eu coloquei o link aqui para vocês,
mas como o link não fica acessível, né, quando vocês clicarem ao assistir essa aula depois, vocês ou podem copiar e digitar, ou podem colocar diretamente na base de busca de vocês é, esse título, né, Donald no termo em inglês, mas pode colocar no País da Matemática. Tem alguns vídeos que cortaram partes, né, do vídeo, alguns YouTubers, né, cortaram, colocaram só algumas partes específicas. Então eu fiz questão de colocar aqui para vocês que o vídeo total completo ele tem 27 minutos, tá? É que alguns autores cortaram a parte dos solos da música e foram direto lá para matemática. Então vale a pena, fica como uma sugestão para vocês relaxarem um pouco. E aqui eu coloco a carinha, né, a planilha do estatística e a gente vai trabalhar, né, junto com o Biostat. Vocês vão ver que eles são muito parecidas. Só como um exemplo, eu já tinha falado em uma aula anterior que são vários, né? Também numa outra aula coloquei a planilha do R, para vocês começarem a ter um contato maior, né, com esses softwares. Então, finalizamos aqui essa apresentação muito simples, não contempla todo tipo de tabela e de gráfico que a gente pode fazer, né? Tem uma infinidade de outros exemplos. Nesses programas que eu citei, vocês têm vários outros exemplos. Eu coloquei aqui apenas assim o suprassumo do que a gente usa, né? Uma distribuição de frequência, um box plot e uma tabela. Mas para vocês terem um maior detalhamento sobre isso, né? E na próxima aula nós vamos ver a parte de distribuição de probabilidades. E finalmente vamos entrar na aula de distribuição normal, que é todo o suporte, né? As aulas anteriores e mais essa, todo o suporte necessário para finalmente partir para um teste de hipótese e uma análise estatística, que é o que todos estão almejando chegar e conhecer, né? Para ao final do curso ter uma ideia um pouco mais clara sobre isso, ok? Então, obrigada.